A ver aqui este assunto muito importante. Vamos abrir as Bíblias em Marcos capítulo 12 e estamos a falar acerca do Evangelho e o dinheiro. É um assunto bastante delicado nos dias de hoje, falar de dinheiro nas igrejas, mas esta série visa, acima de tudo, mostrar pela palavra de Deus a visão de Jesus. Marcos capítulo 12, versículo 13 em diante, até o 17. E a ideia é que nós possamos nos colocar na perspectiva de Jesus Cristo acerca deste assunto. E hoje nós vamos falar, o tema é Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. E vamos falar de impostos. Nós não gostamos muito desta palavra, a maior parte das pessoas, quando se fala de impostos. Vamos ver então qual é a visão de Jesus sobre este tema. Versículo 13 diz assim: Enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Portanto, havia aqui um grupo de pessoas, fariseus e também herodianos, já vamos ver quem são, que tentaram a Jesus a ver se o apanhavam em alguma falha. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, olha aqui as pessoas a dar graxa, não é? Sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. E agora eles fazem duas perguntas. É lícito dar o tributo a César ou não? É lícito. Daremos ou não daremos? Olha a lata deles. Então ele, versículo 15, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Olha a resposta maravilhosa de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Glória a Deus. Os fariseus e os herodianos, ambos queriam destruir a reputação de Jesus diante do povo. A palavra que Jesus ensinava estava a incomodá-los. Aos fariseus incomodava porque os fariseus estavam agarrados à lei de Moisés, ao jugo, à religiosidade. E as conversas de Jesus estavam a perturbá-los muito no meio do povo. O Evangelho perturba os religiosos. Por outro lado também, os herodianos, eles tinham outros interesses, eram interesses políticos, eles serviam a casa de Herodes. Então eles queriam destruir a reputação de Jesus. Se Jesus respondesse simplesmente sim, ele ficaria mal visto diante do povo, porque o povo estava a sofrer, estava debaixo de pressão. Os impostos eram realmente muito altos, eram pesados. César não brincava com este assunto. E o povo era oprimido. E portanto, se ele dissesse que sim, que é lícito e ficasse só por aqui, então o povo poderia se revoltar contra Jesus. Se Jesus dissesse que não, os herodianos viam isso como um ato de rebelião e logo iriam fazer de tudo para destronar Jesus. Então Jesus responde de uma maneira fantástica: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus quer falar com isto? O que é que ele quer dizer isto? Jesus nos quer ensinar, primeiro que tudo, que honrar a Deus não significa desonrar o imperador. O que é que isto quer dizer?
honrar a Deus não implica que você e eu tenhamos que desonrar pessoas. Nós não precisamos de desonrar ninguém para honrar a Deus. Isto é muito importante. Por isso é que ele diz, dai a César o que é de César, honra o teu imperador, aquele que, quer vocês gostem, quer não, manda aqui na província, manda aqui nisto tudo. Honrem-no, mas honra também a Deus. Honra a Deus. Até eu digo assim, que se o lugar de Deus estiver na posição correta na nossa vida, não temos necessidade de desonrar ninguém. Este é o primeiro princípio que eu vejo aqui nesta resposta de Jesus Cristo. O que Jesus está a querer dizer é que Deus tem um lugar especial na vida daqueles que o querem honrar. Se nós damos honra a César, muito mais devemos dar honra a Deus. Porque Ele é o soberano dos soberanos. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Glória a Deus. E isto é muito importante, irmãos. Agora, por outro lado também, organizar uma sociedade custa dinheiro. Organizar o país, uma sociedade, custa dinheiro. Existe o dever do governo civil, mas também tem o dever dos seus cidadãos. E agora, o que Jesus também nos quer dizer é o seguinte: uma sociedade só pode prosperar na sua plenitude quando o governo regula a sociedade humana sem retirar a honra a Deus. Sem retirar a glória a Deus. Uma sociedade, para prosperar, tem que entender que não é Deus que vem aqui à Terra governar. Por enquanto não é assim que vai acontecer. Vamos ser governados por pessoas. E hoje vivemos numa democracia que são eleitas pelo povo. Na verdade, o povo é que manda, o povo é que é o Senhor, é o dono do país, que elege pessoas para o representarem. E essas pessoas devem governar a sociedade para que ela prospere sem retirar a glória a Deus. Porque o problema está que quando o povo se esquece de Deus, quando os governantes retiram a glória que só pertence a Deus e a honra que só pertence a Deus, o povo entra no caminho da pobreza. Porque dão glórias a César, mas não estão a dar a glória devida a Deus. E isto nos diz outra coisa agora a nível individual, a nível de cada um de nós. Nós, para honrarmos a Deus, não precisamos de desonrar ninguém, temos que respeitar todas as pessoas. Mas não podemos esquecer que há um lugar especial que esse só pertence a Deus, na tua vida e na minha vida. E quando Deus está sentado em primeiro lugar, no lugar de verdadeira honra na tua vida, então toda a tua vida, incluindo as tuas finanças, entram no processo, num ciclo da produtividade. Porque não basta só dar a César o que é de César. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. E a semana passada nós vimos que, aliás, temos vindo a ver, na primeira semana vimos que nós somos chamados para duplicar o dinheiro que nos é dado, mas temos que ter cuidado para não exagerar em acumular e temos que colocar o dinheiro no ciclo da produtividade. Salário é semente e não despesa, já vimos isso tudo. E hoje estamos a ver para que todas as nossas sementes, tudo o que nós fazemos com o dinheiro, para que ele possa entrar neste ciclo de produtividade, nós precisamos de colocar Deus no devido lugar na nossa vida. Em primeiro lugar. Ele é o Senhor dos senhores. Então o que Jesus também está a querer dizer é o seguinte: dai a César o que é de César, mas também o César e todos nós temos que dar a Deus o que é de Deus. É que César
simbolizava um Deus. César, e nós sabemos a história, um pouco da história dos romanos naquele tempo, não é? Os Césares eram como deuses, eram vistos como deuses. Ok, Jesus não está a querer que a gente desonre aquela pessoa, mas o que Ele está a querer trazer a nossa reflexão é que, apesar de termos que honrar muitas pessoas aqui nesta terra, e é bom honrar as pessoas, até mesmo aquelas que são autoridades más, mas se, acima de tudo, temos que nos lembrar que temos que dar a Deus o que é de Deus. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Amém? E quando isso está alinhado na nossa vida, então tudo na nossa vida começa a entrar no ciclo da produtividade. Porque sem Deus, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Posso ouvir um amém? Para terminar esta exortação, é só dizer aqui 2 conselhos. Primeiro conselho, que eu adoro, posso mesmo dizer, adoro este conselho de Jesus. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Em relação a imposto, sede simples, mas ser prudente. Ser prudente. Ser prudente. Ser esperto. Abre os olhos. Segundo, grande conselho que está no livro de Eclesiastes. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, porque te vais te perder completamente. Te vais destruir completamente. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que se esqueceu, tem uma amnésia total em relação ao lugar de Deus na vida deles. Hoje só se vê o lugar do homem. Todos querem que todos honrem o César. E nesta busca de honrar o César, acabamos por alguns se perderem completamente, porque uns são demasiadamente ímpios. Entram em esquemas, entram em tanta coisa que chegam a uma certa altura, têm a vida toda complicada e acontece como alguns nós temos visto até infelizmente nas notícias. Mas por outro lado também não podemos ser demasiadamente justos, queremos pagar tudo e tudo, ao último cêntimo, porque se nós entrarmos nesse caminho, não há nenhuma sociedade atualmente hoje que seja justa na cobrança de impostos. E por isso Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E assim terminamos esta exortação.